Ei, Mari. Mari, tá fazendo o quê olhando pra cima, mulher? Ô, professor Jack! E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotoso, e fui pega desprevenida aqui. Na verdade, professor Jack, eu tô aqui olhando para cima porque eu não quero ser como certas pessoas aí que ficam olhando só para o chão e não enxergam a realidade em sua totalidade, né? Afinal, isso tem tudo a ver com o filme que nós vamos falar hoje, que chama Não Olhe para Cima, mas na verdade é o contrário, não é mesmo, professor? Nossa, nem me fale. Eu tô há muito tempo querendo ver esse filme, mas eu achei melhor esperar um pouco para assistir junto com você, para que a gente pudesse realmente fazer esse vídeo. Mas olha, me surpreendi. Bom, não me surpreendi entre aspas, né? Há um monte de estrela no filme, não só isso, porque há muitos filmes que há muitas estrelas, mas o filme não é bom, mas esse filme realmente leva a muitos questionamentos. Bom, nós vamos falar sobre isso. Isso mesmo, pessoal. Se você assistiu ou não assistiu, fique com a gente, porque a gente vai trazer uma análise bem bacana dessa produção que está dando o que falar. Então, roda a vinheta. Estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. O filme Não Olhe para Cima estreou em dezembro em algumas salas de cinema e também na plataforma de streaming Netflix. O longa conta com atores de peso como Leonardo DiCaprio e Meryl Streep, e ele foca na história de dois astrônomos, um professor acompanhado de sua estudante, que descobrem que um cometa está prestes a destruir o planeta Terra dentro de 6 meses. A partir disso, começa toda uma trajetória para que eles possam, de alguma forma, tentar combater esse desastre. E eles chegam até a presidente dos Estados Unidos, que é interpretada pela Meryl Streep. E o professor é feito pelo ator Leonardo DiCaprio. Bom, quando eles chegam até a sala da presidência para conversar com ela, achando que, a partir daí, medidas vão ser tomadas, todo mundo vai se apavorar, acontece o contrário. A presidente não leva a sério o que eles estão falando, eles tentam alertar outras pessoas, ninguém acredita naquilo. Enfim, não vou dar muitos spoilers aqui, mas alguns são necessários para que a gente possa fazer análise desse filme que, como eu falei, está gerando bastante comentários e comparações com um certo governo que temos por aqui, não? Mas a questão é essa. Um dos temas bem abordados no filme é justamente o negacionismo, porque mesmo com explicações científicas, mesmo com provas, as pessoas se recusam a acreditar no que os astrônomos estão falando e preferem acreditar em fake news e em outras coisas. A presidenta, ela chega a tomar atitudes aí que eu não vou dar spoiler, mas que são surreais diante do que está para acontecer. Então, fica claro que é uma crítica forte aí àqueles que se recusam a analisar a ciência, que se recusam a estudar a fundo um determinado problema e simplesmente acreditam no que falam por aí. E aí, professor, o que é que você tem a dizer sobre esse longa e toda essa questão polêmica que ele aborda? Bom, é muito interessante nós lembrarmos que é o seguinte, o filme, parte do filme, passa exatamente na área acadêmica. Então, é a área em que nós, muitas vezes, estamos trabalhando, e é muito complicado, porque descobertas são feitas e você leva, a partir do momento que você descobre algo, que você acredita em algo por meio de pesquisa, o cientista ele tem a ideia não, a vontade de falar para o outro, primeiramente para os seus próprios pares e depois para as pessoas em geral. Só que é muito complicado que nem sempre tudo aquilo que nós temos vontade de falar é possível falar. Por dois motivos que eu posso elencar aqui. Primeiro,
muito do que se fala ou do que se trata na área acadêmica é praticamente, como é que eu posso falar? Não compreensível pela maioria das pessoas. Então, isso é um problema muito sério. Você tenta tornar mais palatável aquilo que é tratado na área acadêmica, mas nem sempre é possível isso. E você fica com aquela sensação de que as pessoas não estão realmente te entendendo. Você fala A, a pessoa está entendendo Z. E outro ponto que é importante nós lembrarmos é a questão da própria vontade de explicar isso para o outro, mas você depende também da visão dos pares. Para quem não conhece o que é visão de pares, é o seguinte: todos os artigos acadêmicos eles são levados, eles são direcionados para os pares, ou seja, para aquelas pessoas que também estudam essa área, que também são especialistas nessa área, para que eles possam também ler o artigo de modo especial, para que seja aceito pela própria comunidade científica. Então, é importante nós pensarmos isso. Não basta, você tenta passar para o outro, mas os pares têm de ver. Isso é algo que me chama muita atenção, porque o filme fala toda hora isso. Por que fala isso? Porque as pessoas estão mostrando o que vai acontecer, principalmente essas duas personagens estão mostrando, olha, vai acontecer o caos, é isso, isso, isso. E as pessoas falam, não, mas nós temos pessoas que já viram que não é tudo isso que vocês estão falando. E toda hora os cientistas falam, mas eles viram, foi mandado para os pares verificar, até que ponto esses pares verificaram. Então, é um problema muito sério. Então, é um problema muito sério. E o filme nos revela isso. O poder, muitas vezes, da própria fake news. Porque você, enquanto pessoa, entre aspas, comum, você aceita aquilo que você quer aceitar. Você enxerga o que você quer enxergar, você vê o que você quer ver. E muitas vezes aquilo que nós chamamos de verdade, ou seja, o fato, nós simplesmente cobrimos o fato. E isso é extremamente perigoso, porque nós podemos sofrer, e muitas vezes sofremos as grandes consequências, as graves consequências dessa tampar o sol com a peneira, né? Professor, uma coisa também que é bem ressaltada no filme e que a gente pode perceber na vida real é como o supérfluo ele ganha um peso muito maior, uma audiência muito maior do que assuntos sérios, porque no filme isso é muito claro. Quando eles mostram bastante essa questão, você comentou aí das redes sociais, a vida dos artistas. Então, um término de um relacionamento que é mostrado no filme de uma personagem famosa, ele tem um peso, uma importância muito maior do que o astrônomo que ia falar sobre o fim do mundo. Inclusive, lá em um determinado momento do filme, tem um programa que eles levam tudo para comédia, e aí eles dão, no começo, só um pequeno espaço ali para o astrônomo falar, porque 90% do programa é composto por assuntos fúteis, e mesmo quando são assuntos sérios, eles levam para o lado da comédia. Então, a gente pode dizer aí que isso é uma forte crítica à sociedade que a gente vive hoje, porque se nós também ligarmos, né, as nossas redes sociais e tudo mais, a gente vai ver a quantidade de informações ligadas aí à vida de famosos, quem ficou com quem se divorciou de quem, e como uma distração que acaba sendo muito mais que distração, porque ela acaba tomando a importância de outros assuntos e as pessoas acabam ficando mais ligadas a isso do que ao que realmente deveriam. O que você tem a dizer, professor? Eu não digo nem comédia, na realidade, a questão não é nem a comédia em si. Eles tentam minimizar tudo, ou seja, tornar tudo aquilo, esse programa de televisão, especificamente no filme, para mostrar o que? Brando. Tudo tem que ser brando, tudo tem que ser light, tudo tem que ser calmo, tudo tem que ser zen. Então, até a desgraça, aí o cara fala, caramba, mas a coisa é muito séria. Não, mas tudo acaba na paz, tudo é motivo até de riso. Ou seja, não existem problemas insolúveis, ou seja, tudo é possível. Então, você pega aquilo que é sério, o que é importante, aquilo que é pertinente para a vida, para o dia a dia, e você simplesmente
subtrai isso da realidade. Então você tira, você torna isso palatável, mas de que forma? Mudando o foco. Mudando o foco. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala em foco, é muito importante nós lembrarmos o que é o foco? O foco é a luz, é a direção da luz que a gente joga. Então, quando eu quero enxergar algo melhor, o que eu faço? Eu amplio essa luminosidade para que meus olhos possam captar as minúcias desse objeto, por exemplo. Agora, quando você tira o foco daquilo que é importante, você faz o quê? Você torna aquela coisa, aquele objeto de pesquisa, ou aquele assunto, aquele fato, você torna ele nebuloso. Por que você torna ele nebuloso? Isso é tudo proposital, para que esse fato desapareça, ou seja, ele perde a importância. Então, perder o foco é perder a importância do objeto. E isso é extremamente perigoso, porque você vê. Então, você pode pegar, falar verdades, ou seja, contar os fatos, por meio de mentiras. Por quê? Você pega o foco, foca naquilo que você quer. É aquilo que nós buscamos falar desde o início do canal. Nós temos de traçar elementos visuais para que nós possamos ver a totalidade do objeto. E quando eu digo ver a totalidade do objeto, é exatamente o quê? Focar no objeto, iluminar esse objeto, tornar esse objeto cada vez mais claro. Quando eu não faço isso, quando eu não torno o objeto claro, quando eu, pelo contrário, tiro o foco, ou seja, tiro a iluminação, tiro a luz do objeto e deixo esse objeto em trevas, ou seja, sem essa luz, o que acontece? Ele se torna difuso. Logo, eu não vou enxergar. E isso é muito claro, por exemplo, no filme, como é muito claro na nossa vida. Nós estamos vendo isso hoje de uma forma absurda, a ponto de determinadas pessoas, ou aquelas pessoas que têm clareza de visão, falarem ou pensar, caramba, a coisa está estranha, porque não é assim que funciona. Então, nós entramos numa situação, num momento, em que tudo aquilo que deveria ser focado, ou seja, iluminado, clarificado, para que nós possamos enxergar na totalidade, enxergar bem, não, você tira o foco, você tira a luz, você torna aquilo uma penumbra, como aquilo não está iluminado, você acha que aquilo não tem importância. Então, é exatamente isso que o filme, de modo especial e de modo brilhante, nos mostra. Você tira o foco daquilo que é importante, você minimiza a importância do fato, tirando esse foco, e joga o foco em cima de quê? De fofoca. De picuinhas da internet, de besteiras, vamos chamar assim. Pronto, você foca no que é trivial, e o trivial passa a ser o quê? Importante. Assume uma importância que o fato, ou seja, a realidade, a verdade, teria se também tivesse esse foco, mas não tem. Isso nós vemos de uma forma muito clara na política hoje, por exemplo. Professor, e nós já falamos muito aqui no canal também dessa questão de sermos bombardeados a todo momento, principalmente agora com as mídias digitais, com conteúdo, uma série de conteúdos aí voltados para a vida dos famosos. Quem gastou, ontem mesmo eu ouvi uma matéria na página principal do UOL dizendo que o Felipe Neto gastou 60 mil reais em roupa de cama, ele mesmo se pronunciou, o que os outros têm a ver com esse gasto que eu tenho? Então, assim, o que está ganhando mais importância, né? Eu acesso muito esses portais aí, o UOL, G1, e eu estou vendo que até esses portais, de um tempo para cá, as notícias menos importantes para nós estão ocupando cada vez mais espaço nessas páginas. Então, realmente é complicado. Mari, é aquilo que a gente está falando. O foco está deixando de ter importância para o fato. Então, é a busca total pela alienação. Então, você se aliena, ou seja, você se alija, você se afasta daquilo que é central na sua vida e você foca para outros locais, jogando essa luminosidade, essa luz para locais
que não tem importância alguma. É exatamente isso que você está falando. Sim, até porque a gente falou aqui a questão das redes sociais. Ah, mas quanto mais superficialidade você consome, mais você vai receber. Só que hoje, quando a gente olha para essas grandes mídias que estão dando esse destaque maior, a gente está vendo que eles também estão tentando jogar para outros, para aqueles que ainda não estão acessando tanta coisa assim. Então, vamos começar a ocupar todos os espaços, tirando o foco aí, como o professor falou. E outra questão também, professor, do filme aqui que eu queria comentar, dando um pequeno spoiler, pessoal, mas eu acho que é realmente necessário, é a atitude aí no filme da presidente em relação a como combater, né, o cometa, porque tem um determinado momento que a gente pensa, agora sim, eles vão tomar uma medida, todo mundo fica feliz, aí ele contrata o maior empresário da tecnologia, descobre que o cometa pode gerar riqueza a partir dos minérios extraídos dele, e eles acham que vão conseguir explodir, sem embasamento científico algum, vão conseguir explodir o cometa, tirar vários minérios, né, e enriquecer. E quando a gente olha uma atitude dessa, e agora até fazendo uma comparação aqui com o Brasil, porque muitas pessoas compararam a personagem com o presidente Bolsonaro, aí a gente pode começar a pensar, está tudo tão evidente, né, para o que que passa, porque a gente vê que muitas pessoas são influenciadas realmente, são totalmente manipuladas, não conseguem enxergar a verdade. Agora, quando a gente tem um líder, né, um presidente que está ali diante dos fatos, que pode tomar uma decisão para reverter aquela situação, vai por uma linha totalmente diferente, como se estivesse completamente cego, completamente manipulado. O que que passa na cabeça dessa pessoa, professor? Porque compararam a presidenta com o Bolsonaro lidando com a Covid. Eles realmente estão acreditando naquilo que não, tem que seguir por esse caminho, eu estou certo no que eu estou fazendo, eu estou convicto, é a ignorância mesmo, ou enfim, o que que acontece? Bom, é a mesma coisa que a gente está falando agora, é o foco. Há pessoas que estão. A realidade, ou a verdade de cada pessoa, por isso que eu não gosto da palavra verdade, como eu já falei desde o início do canal. Não existe verdade, existem verdades. Cada um tem a sua. É óbvio que, como você falou, o presidente tem a sua verdade, e a sua verdade é este mundinho. Uma pessoa que, diante de uma desgraça, num estado importante como a Bahia, ignora e vai passear e vive de férias e fica nas férias, ignorando completamente, eu nunca havia visto isso. Eu nunca havia visto isso, nem nos governos militares. Eu nunca havia visto isso. Então, começa por aí. Porque ele vive no seu mundo, ou seja, a sua verdade é aquilo, o seu foco é aquilo. Gosta de se aparecer dentro daquela realidade, então acabou. E isso fica claro realmente no filme. Por quê? A presidente também não enxergava, não queria enxergar. Os cientistas mostrando vai acontecer isso, isso, isso. Ela negava, 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 negava. E a campanha dela toda é exatamente em cima do quê? Não olhe para cima. Olhem a sacada da coisa. Não olhem. Por que não olhe para cima? Porque os seus seguidores, ao olhar para cima, enxergariam o quê? O cometa. Então, ao não olhar para cima, ou seja, a não ser águia, você se contenta em ser gado, porque o gado só olha para baixo. A ideia toda é essa. Então, ela tende a acreditar, eles tendem a acreditar nisso, acabou. Então, se eles acreditam na ciência ou não, isso pouco importa. Por que pouco importa? Porque eles querem mostrar uma outra realidade, uma outra verdade, e acabou, é isso que eles querem. Então, esse fato é um outro fato, é uma construção factual a partir de pontos de vista, a partir de enfoque em determinados assuntos. Acabou, é aquilo que Goebbels já falava. Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, acabou. Então, não olhe para cima, não olhe para cima, não olhe para cima, olhe para baixo. Porque quem está falando que vai ter o fim do mundo, isso é tudo mentira, isso é tudo mentira, isso é tudo mentira. É óbvio que o gado, a massa, ou parte do gado, parte da massa, vai seguir, porque parte dos ideais dessas pessoas se casam.
É óbvio. Por que eu vou olhar para cima? Porque a partir do momento que a pessoa começa a olhar para cima e ver que o perigo pode realmente estar se aproximando, opa, aí a pessoa acaba vendo que foi enganada. E esses conversos, ou neoconversos, são realmente... Por isso que eu digo assim, muitas pessoas falam, poxa, a gente não pode, a gente tem que ir contra quem votou neste presidente. Não, se a pessoa votou e se arrependeu, ótimo. Eu acho que a importância é isso. Foi aquele que conseguiu deixar de olhar para baixo e olhou para cima. Então é importante nós pensarmos isso. Eles acreditam? Talvez sim. Porque eles também foram... Não se pode esquecer que não é porque a pessoa é um presidente da República que ela não está sendo manipulada. Tanto isso é importante, isso é claro, que o filme nos mostra isso, quando o empresário, quando o governo dos Estados Unidos fala, não, realmente, vamos tentar destruir o cometa que está vindo em nossa direção. Prepararam tudo, só que na hora de destruir, o cara fala, opa, tem uma coisa, tem esse monte de minério que tem lá. É uma riqueza incalculável. Vamos... Aí abortam tudo. Opa, vocês estão entendendo? Então, há gente por trás, há pessoas por trás, há grupos, há interesses sempre por trás. Então, é muito importante nós pensarmos isso. E é isso que acontece no filme, por exemplo, né? Mas, infelizmente, tem muita gente que ainda está olhando para o chão, viu, professor? Porque esse filme também teve muitas críticas. Claro que todo mundo é livre para elogiar, para criticar, mas a questão é que algumas críticas que eu li foram justamente voltadas para a história, dizendo que a história do filme é ridícula, porque se tivesse um anúncio desse do fim do mundo, óbvio que teria uma mobilização, óbvio que um líder não ia tomar uma decisão como essa, mas se Nossa, esquece... momento. Isso é tão absurdo. Desculpe até te cortar. Isso é tão absurdo que é o exemplo da Covid. Isso que eu ia comentar. Da Covid. Cara, não adianta. Se Jesus Cristo viesse hoje, Jesus Cristo ia ser morto por essas pessoas que se dizem cristãs também. Eu vou dar um exemplo. Bom, desculpe, daqui a pouco eu dou um exemplo. Continue. Eu ia falar justamente essa questão da Covid, porque nós ainda estamos vivendo a pandemia, mas um momento mais crítico. Nós chegamos a ter mais de 3 mil mortes por dia, e as pessoas, mais de 4 mil, e mesmo assim, muita gente desacreditava, a ponto de usar imagens de caixões vazios para dizer que estavam enterrando pedra, estavam enterrando outra coisa, e não pessoas. Então, pessoal, será que é tão surreal o filme assim? É uma coisa tão absurda que eu vi também comentários dizendo é impossível, nós saberíamos de antemão que o cometa viria, papapá, nunca seria assim de uma hora para outra. Essas pessoas são tão ignorantes que eu vou dar um exemplo. Agora, em dezembro, nos céus do Brasil, foi possível ver um cometa, o Leonard. Este cometa foi descoberto em janeiro deste ano. Este cometa Leonard foi descoberto no começo deste ano, perdoe-me, do ano passado, de 2021. Então, a órbita dele corresponde a 80 mil anos. Então, quem viu, viu. E se esse bendito cometa viesse em nossa direção? Foi descoberto em janeiro. Quantas pessoas iriam acreditar realmente? É algo, é por isso que eu digo, é tão surreal certas coisas, é tão surreal, que aquilo que é fato deixa de ser fato. O fato passa a ser fake news, porque eles usam isso como fake news. Várias vezes eu vi o pessoal falando que a Covid era fake news, como a gente vê no próprio filme. Isso é tudo fake news, isso é tudo mentira. Então, são coisas absurdas. Realmente, nós precisamos... É muito importante, quando nós falamos em ciência, nós temos que entender o seguinte, a ciência não é uma verdade plena. A partir do momento que eu digo que uma teoria científica ela é verdadeira, ela é imutável, ela sai do âmbito científico e entra no âmbito dogmático. O dogma, ele pertence à religião. Por quê? Porque eu não posso explicar.
Eu posso ter fé em Deus. Eu posso ver Deus? Não. Eu não posso ver Deus. Não tem como explicar Deus. Isso é um dogma. Ou seja, acabou. É uma verdade que eu, enquanto crente, eu aceito. Agora, a ciência, ela é sempre passível de mudança, de acredita-se hoje em determinada coisa e amanhã não acredita-se mais. Acabou. No começo em meados do século XIX, acreditava-se realmente, no começo do século XX, que havia raças humanas. Havia uma raça superior, havia raças inferiores. Cara, isso é a coisa mais absurda que existe. Existe uma raça humana. A cor da pele não define raça humana. Todos somos a mesma raça. Então existe o Homo sapiens sapiens, acabou. A cor da pele não vai mudar absolutamente nada, são características, acabou. Mas a ciência dizia que havia, que eles poderiam verificar a diferença da raça superior medindo o crânio, medindo isso, medindo o nariz, coisas que para nós hoje se mostram completamente absurdas, porque a ciência genética, de modo especial, o geneticismo, mudou a concepção, mostrou certas incoerências da ciência do século XIX, começo do século XX, porque eles não possuíam, naquele momento, elementos para corroborar, de modo especial, as suas próprias pesquisas. Não esqueçam, a ciência também gira em torno do mercado, porque muitas vezes quem financia o cientista é o mercado. E quando eu digo mercado, eu digo os grandes empresários. Durante muito tempo, nós já falamos aqui no canal, um exemplo, o cigarro. Quem financiava as pesquisas do cigarro era a indústria tabagista. E nunca falaram dos malefícios do tabaco. Nunca se falou que o tabaco, que o cigarro dá câncer, por exemplo, de boca, esôfago, estômago, bexiga. Quem fuma demais tem uma propensão muito grande a ter câncer de bexiga, por exemplo. Então, são coisas que a ciência não demonstrava. Por quê? Porque quem bancava era a indústria. Então, por isso que a ciência não pode estar ligada à indústria, não pode estar ligada a conglomerados. Eles podem tentar financiar? Podem. Só que eles sempre vão buscar o quê? Com que o cientista foque naquele aspecto que interessa a eles. A partir do momento que ele foca em determinados elementos que vão contra a própria indústria, o que eles fazem? Eles mudam o foco. Olha o quanto é importante essa questão da luz, da luminosidade, do foco, do enfoque. Realmente, olha quantas reflexões aí, pessoal, a partir desse longa aí. Bom, pessoal, fica aí a nossa dica. O filme se chama Não Olhe para Cima, mas a nossa lição é: olhe para cima, olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para baixo, olhe para todos os lados, porque nós precisamos enxergar a totalidade dos acontecimentos. Afinal, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu preciso aprender, e isso é com todos nós, mas se nós olharmos por todos os lados. Então, se você já viu o filme, comente aí o que achou. Se não viu, corra para ver no Netflix ou nas salas de cinema, porque vale muito a pena, viu? Gostaria de comentar algo mais, professor? Não, estou contente, gostei muito, vale realmente a pena, vale mesmo a pena. Assistam de coração aberto, acho que é importante isso, sem muita... Como é que eu posso falar? Bom, assistam. O importante é isso, não adianta falar mais, não. Eu fico me medindo para não fazer spoiler aqui, então eu fico quietinho. Assistam. Outra coisa que eu quero falar. Pessoal, curtam este vídeo aí, eu sei que a Mari ia falar, mas de repente ela esquece. Curtam este vídeo, olha, inscrevam-se no canal, isso é muito importante. Este ano nós voltamos com tudo, ano passado a gente começou a ter trabalho demais, então começamos a espaçar um pouco os vídeos, agora vamos ver se a gente consegue pelo menos 2 por semana, quarta e sábado ou sexta, bom, qualquer dia da semana, pelo menos 2 vídeos a gente consegue mandar aí, tá bom? É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui então.
E até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, professor Jack. Tchau, Mari. Tchau, pessoal. Até mais. Ei! Ô, Mari, tá olhando para cima por quê, mulher? Ô, professor Jack, nossa, já estamos no ar, pessoal. Fala, galera, tudo bem com vocês? E aí, professor Jack, eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós. Bom, pessoal, e professor Jack, eu estava aqui olhando para cima, né? Porque eu não quero ser como aquelas pessoas... Para. Lindo, você tá assim, ó. Você tá parecendo um judeu no Muro das Lamentações. Você tá assim. Então, eu vou ter que parar. Não, você tem que... Olha, aí você tem que ficar estátua. Você é jornalista, neném. Parecendo um pombo. Parecendo o quê? Pombo. Andando. Pombo anda assim. Deixa de ser bobo. Cara, volta pra você ver. Meu, tá foda. Vou botar o Jaqueline. Oh, meu Deus. Vai, vamos lá, de novo.